correção, não foi? Da atividade. Uma correção, não. A gente começou a responder uma atividade juntos. E nós paramos, gente, lá na questão 12, tá certo? Na página 242, tá bom? Então, peguem o livro de vocês, na página 242, tá? E abram aí, nós paramos na questão 12, tá? Quem já tinha feito a atividade, no fim de semana, né, ficou livre. Quem ainda não tinha feito, eu passei para casa a 242 e a 243. Ei, tia, a senhora viu que eu mandei um segundo envio? Eu coloquei lá, atividade segundo envio. Eu vi, mas você já tinha feito, Taima, né? Eu coloquei porque a senhora. Eu mandei de novo porque a senhora havia colocado lá. Eu botei como mural, aí dessa vez eu enviei no local certo. Eu sei, nos arquivos mesmo, certo? Gente, todo mundo já está na página 242. Vamos começar, questão número 12. Quem é que vai ler aí para mim essa questão? Eu, tia. Pronto, pode ler e os demais que quiserem ler vão me dizendo no chat, tá bom? Vamos lá, Gabriel, pode iniciar. Agora que você completou as lacunas do texto, assinale a afirmativa correta. A. É um texto narrativo. B. É um texto informativo. C. Esse texto tem um assunto principal. D. O autor procura defender sua opinião sobre aeroporto Aeroporto. de Kansas. É um texto em que há predomínio da linguagem informal. Pronto, Tia, você pode dizer. eu marquei a opção B. Também Exatamente. marquei a opção D de texto informativo. Eu também. A, B, né? Isso mesmo. Está correto. Vocês lembram que a gente completou o texto, né, com algumas palavras sobre um aeroporto que ficava em uma ilha, né? Super interessante, super tecnológico. E é isso mesmo, viu, gente? O texto é informativo, né? Ele traz várias. O tipo textual é informativo, porque ele traz, como o próprio nome diz, né? Traz informações. Tá certo? Então, e Maiane, sim, viu? Você perguntou no chat se a 11 também foi B? Foi, viu? Taimon, pode ler a questão 13 e Clara Cavalcante, questão 14. E Maiane, questão 15. Tá certo? Aqui, questão 13. O terremoto de Kobe. Sobre esse trecho do texto, assinale a afirmativa correta. Item A. A palavra terremoto se classifica como adjetivo. Item B. A palavra terremoto tem sentido definido. Item C. Não é possível saber ao certo qual é o terremoto de que fala o autor. Item D. A expressão de Kobe não se refere à palavra terremoto. Item E. A palavra terremoto não é um substantivo. Eu marquei a opção B. A palavra terremoto tem sentido definido. Eu Porque também marquei ela. antes de terremoto tem o O. É um artigo definido que define o trecho, o substantivo. Exatamente, gente. Todo mundo que marcou a opção B marcou corretamente, porque todas as outras eram falsas. Vamos observar aí a letra A, que diz que a palavra terremoto é um adjetivo. Gente, a palavra terremoto se classifica como adjetivo? Sim ou não? É um adjetivo? Não. Não. Vocês saberiam me dizer qual a classificação da palavra terremoto? Substantivo? Substantivo. Página 242, questão 13. Isso mesmo, é um substantivo. Aí, quando ele diz assim, ó, na letra C, não é possível saber ao certo qual terremoto o autor fala. Por que que está errada essa opção? Saberiam me dizer? Porque o artigo que antecede é definido. E também, Taima, porque no trecho o autor diz o quê? O terremoto de Kobe.
Agora, se ele estiver falando um terremoto, né? Não dissesse de onde foi, mas ele falou, ele usou o artigo definido, ó, e disse o local onde o terremoto aconteceu, né? Então, por isso está incorreta. E na D diz que a palavra coube não se refere ao terremoto, o que está incorreto, né? Porque, obviamente, se refere sim. E a E diz que a palavra terremoto não é um substantivo, o que está errado, né? A palavra terremoto é sim um substantivo. Então, a resposta correta, a única correta é a letra B de bola, tá certo? Tia, a 12 foi a B? A 12 também foi B, a 11, 12 e 13. As três foram B, tá Ei, certo? tia, agora 14 é mais um texto de completar, né, tia? Isso. Aí a Clara vai ler e depois nós vamos completar, tá certo? Clara pode ler. Ah, mas esse texto aqui, Taimon, é diferente do primeiro, porque aquele a gente poderia completar com várias palavras. Nesse aqui, a gente só vai completar com artigos, tá certo? Então, vamos lá, Clara, pode ler. É comum na variação linguística do português brasileiro os falantes atribuírem a marcação do plural apenas nos artigos, como na frase "Os meninos saiu agora". No entanto, sabemos que, de acordo com a norma padrão, sendo uma classe de palavra que acompanha o substantivo, os artigos precisam concordar em gênero e número com ele, realizando o fenômeno da concordância nominal. A seguir, preencha as lacunas utilizando o artigo mais adequado e observando as concordâncias com os substantivos. Pronto. O que acontece na fala, né? Muitas vezes, na hora de falar, a gente, né, nós e muitas outras pessoas só colocam o artigo no plural. Por exemplo, né, vocês já viram alguém falando assim, ou vocês já falaram assim, ó, as meninas saiu agora. Os meninos foram para a escola. Ou, mais comum, os meninos foi para a escola. Já ouviram alguém falar assim? Já, tia, escuto muito. A única diferença é que eles trocam um S por um R, tipo, os meninos saíram pra fora. Ou falo o menino, ou falo os meninos, né? Mas é mais fácil o menino. Porque isso é uma variação linguística, né? É a forma como a pessoa aprendeu, é o ambiente em que a pessoa foi criada, é variação linguística. Mas, segundo a norma culta, né, a gramática normativa, a gente deve ter concordância entre artigo e substantivo e verbo e durante toda a frase, né? Se a gente diz os meninos, não pode ser os meninos. O artigo e o substantivo tem que concordar, tem que ser os meninos, né? Agora, se for apenas um menino, aí sim, o menino. Eu estou falando isso só para vocês perceberem, né, essa variação linguística. Porém, no texto que nós vamos completar agora, obviamente, é um texto, né, onde está se usando a linguagem, né, a gramática normativa, né, as regras gramaticais da nossa língua portuguesa. Então, vamos lá. Letra A, né, Clara? Estudantes que alcançaram melhores notas estarão de férias. E aí? Os estudantes que alcançaram as melhores notas entrarão de férias. Então, vocês vão completar aí com os e as, né? Clara? Prefeito é homem honrado e comprometido com população, afirmou vice-prefeito da cidade. E aí são vários, são 4 artigos. Posso dizer? U. Um prefeito é um homem honrado e comprometido com a população, afirmou o vice-prefeito da cidade. Eu escrevi assim: o prefeito é um homem honrado e comprometido com a população, afirmou o vice-prefeito da cidade. Exatamente. Então, vocês vão completar com o, um
A e O, né? É bem simples essa questão, né? Bem, acho que é uma das questões mais fáceis. É clara? O músculo da minha perna está doendo. E aí, vocês Os completaram? músculos, os músculos da minha perna estão doendo. Eu coloquei um músculo da minha perna. Na verdade, Maiane, não tinha como ser os, né? Porque você falou a frase correta, no plural, mas no livro a frase está no singular, tá certo? Então não poderia ser os músculos. É isso mesmo, Taimo. Como ele não diz qual é o músculo, né? Porque na nossa perna tem vários músculos. Então é um músculo, tá certo? Então vocês vão completar com o artigo indefinido um, tá bom? Letra D, Clara. Aluno entrou na sala durante recreio e deixou o sapo lá dentro. Não sabemos quem foi. E aí? Um aluno entrou na sala durante o recreio e deixou um sapo lá dentro. Não sabemos quem foi. Isso eu soube, tipo, porque ele diz no final, não sabemos quem foi, ou seja, não sabe ao certo o aluno, então não pode dizer o aluno. Exatamente. Se fosse dito por um nome, por exemplo, nome próprio, aí poderia ser o. Por exemplo, o João entrou na sala. Isso mesmo, muito bem, Taimo. Isso é que eu iria explicar a vocês, né? Mas falou muito bem, Taimo. Já daqui a pouco, tá, Maiane? Eu repito. Vamos lá. Então um aluno entrou na sala durante o recreio e deixou um sapo, né? Porque diz na frase que não sabe se quem é este aluno. Então, é o artigo indefinido. Letra E. Crianças com síndrome de Down, como todas, devem ser respeitadas. E aí, gente, se completa com que artigo? Eu votei Uma nas criança. crianças. Ah, não, pera. Calma, de um por um. Timer. Vai, Maiane, fala, que já tá com o microfone Eu, ligado. eu botei as crianças com síndrome, não sei falar, com todas devem ser respeitadas. Síndrome de Down. Correto. Eu havia errado, tia. Eu havia errado. Quem fala? Gabriel? Eu coloquei as crianças com síndrome de Down, como todas devem ser respeitadas. A resposta correta deve ser as, tá certo? As crianças, ok? Né? Então, o artigo definido, as, certo? A Maiane já havia pedido para ler, tá? Vamos lá, Maiane. Tia, a senhora vai botar a ordem no chat? Como Pronto. ficou? A Clara acabou de colocar, tá certo? Tá. Vocês podem só pegar aí, quem não fez, tá bom? 15. O filme Ela é o Cara, o título no Brasil, conta a história de Viola, uma Vaiola. Vaiola, uma jogadora de futebol que não se conformou com a extinção do futebol em sua escola. Sua única chance de continuar jogando é assumir a vaga do seu irmão gêmeo, Sebastião, no time dele. Para isso, ela passa a se vestir de garoto e anda com os meninos do time. O plano começa a dar certo, pois, como uma boa jogadora, ela se destaca. No entanto, com o passar do tempo, ela se apaixona por um colega de equipe, Duque, e eles não podem ficar juntos enquanto ela ainda fingir ser Sebastião. Durante uma partida, tudo parece caminhar para que todos descubram que Sebastião, na verdade, é Viola. Viola, não sei falar direito. E assim acontece. Mas, ao contrário do que ela imaginaria, todos se impressionam por uma garota ter tantas habilidades assim no futebol, esporte visto ainda como masculino. Perceba que o título do filme contém um artigo definido que provoca um duplo sentido. Ela é o cara certo. O cara. 1.
Podemos entender que para os outros personagens, Viola é um garoto. 2. A expressão o cara nos permite entender que Viola é uma garota de destaque que pode realizar algo exclusivo, etc. Só um minuto. Compreendendo. Tá. Daqui a pouco você lê as alternativas, tá, amor? Gente, alguém já. Vamos, antes, né, falar um pouco do filme. Realmente está escrito, né, Viola. Mas o nome dela, gente, por não ser um filme brasileiro, é Vaiola, tá certo? Vaiola. Alguém já assistiu esse filme? Ela, Não, não vi Tia, não. eu acho que eu já assisti, eu não me lembro ao certo, mas se É eu não uma me engano, eu comédia, assisti. tia? tem parte de comédia, tá, irmão? É como se fosse uma comédia adolescente, entendeu? Acontece que uma menina, né, a Vaiola, no caso, ela estudava numa escola. Vocês sabem que nos Estados Unidos, né, tem muitos times de futebol nas escolas, tem as líderes de torcida, aquela coisa toda. E ela estudava em uma escola e fazia parte do time de futebol da escola. Porém, o treinador, né, acabou com o time de futebol das meninas para ter mais dinheiro para o time de futebol dos meninos. A Vaiola tinha um irmão gêmeo, que o nome dele era Sebastião. E o Sebastião estudava em uma outra escola, entendeu? Mas o Sebastião não gostava de estudar. O que foi que o Sebastião fez? Foi cantar em outras cidades, escondido da mãe e do pai. E o que foi que a Vaiola fez, sem o Sebastião saber? Se vestiu de homem, né? Colocou peruca. Como ela era gêmea com ele, eles eram muito parecidos. Pegou as roupas dele e foi para outra escola, que era a escola que o Sebastião estudava só por causa que ela gostava muito de futebol. Só que no filme ela começa a se apaixonar por um dos meninos do time, né? Que no caso seria um colega de quarto do Sebastião. E ela não pode namorar com ele, óbvio, porque ela está como Sebastião e tudo. E o filme é uma comédia adolescente, é bem legal. E no final todo mundo descobre, né, que ela na verdade é a Vaiola, porque o irmão dela volta e tudo. E as pessoas ficam muito chocadas porque ela é uma ótima jogadora de futebol. Aí o que é que o treinador do time, que a Viola está, faz? Né? Rasga lá as regras que meninas não podem jogar no time de menino. E a Viola fica nesse time, dessa nova escola do Sebastião, entendeu? É bem uma comédia romântica, é uma comédia adolescente, é bem bacana. Tá certo? É bem legal. Se vocês quiserem assistir, sempre passava nas tardes da Globo, né? Mas vocês estudam à tarde, talvez nunca assistiram, mas se vocês quiserem assistir, é bem legal. Mas, né? Pode falar, Taima. Não, não é nada. Nada não, desculpa. Sem problemas, amor. Mas o livro de vocês traz aí esse resumo todo desse filme apenas com um objetivo: nós analisarmos o título do filme, que é Ela é o cara, certo? O que a gente vai observar nesse título desse filme? O artigozinho, ó, aí traz duas informações para a gente. Primeira, né, que nós podemos entender que Viola era o quê? Era um garoto, né? Ela é o cara. A gente pode entender isso, que ela era um garoto. Ou dois, a gente pode entender que ela era uma boa jogadora, né? Ela era o cara no futebol. Aí vamos lá. Maiane, leia aí as opções. Maiane? Compreendendo bem a escolha do artigo definido, nesse sentido, assinale a alternativa que apresenta o mesmo uso do artigo. A. Aquele é o rapaz por quem Sandro se interessou na festa. B. O perfume que ganhei de aniversário é o perfume. C. Se a gente não protestar com o país irá mudar os países. D. Não vou com a cara dele. A família de Paula é também a minha família. E aí, pessoal, qual das opções o artigo tem a mesma função do artigo A do D. título do filme? A Qual? B. A B. B. Exatamente. B
de bola, né? Porque Acertei. no Falei título errado. E no do... texto, o título do texto, ela diz, ela é o cara. Aí no item B tem escrito, o perfume que ganhei de aniversário é o perfume. Exatamente. E quando a gente usa esse artigo nesse sentido, né? Ela é o cara. O perfume que eu ganhei é o perfume. O que é que a gente quer dizer? Né? Que o perfume é muito bom, que a pessoa, né, é muito boa no que faz. Então, a única opção que tem esse mesmo sentido do título do filme é a opção B, tá certo? Tia, essa questão tem o mesmo sentido da 12. Não, da 11, na verdade, da 11. Inclusive é o mesmo item. A 11, Exatamente. na 11 tem esse... Quer dizer, ela pede a mesma coisa. Pede na frase em que o artigo é usado como se fosse um adjetivo. Que é o cara, Exatamente. o professor, o perfume. Quando tem lá, né, sobre o professor, né? É isso mesmo, Taimo. Entenderam, né, essa parte? Quando a gente fala, a gente usa esse artigo como adjetivado, como assim adjetivado, né? Dando característica boa a alguém ou algum produto, né? É bem interessante. Pronto, pessoal, todo mundo corrigiu até aí? Sim, Sim. Ó, pelo menos eu. perfeito. Então, agora vocês vão passar para a página 246, tá certo? Pode sim, Taimon. Vamos lá. Na página 246, né, tem um poema, mas antes do poema tem aí o antes de começar a ler. E vocês já perceberam, né, que todo o texto do livro, a maioria, tem esse quadro, né, que diz isso, antes de começar a ler. Para que serve, gente, esse quadro aí, com esse título? Vocês sabem? Para dar um pequeno resumo do que nós vamos ler. E tem Exatamente. o autor ou o texto. Ou ele, isso mesmo, ou ele resume o texto que a gente vai ler, ou ele dá alguma característica, alguma informação sobre o autor do texto, né, para que a gente possa conhecer. Por isso que é muito bacana a gente sempre fazer a leitura desse antes de começar a ler, né, para que a gente possa aprender coisas novas, né. Vamos lá. Quem é que pode ler esse quadro amarelo? Eu, tia. Pode ler, amor. Antes de começar a ler. Vamos lá. Antes de começar a escrever. É, tia? Não, na página 246, meu amor. Antes de começar a ler. Aqui. Antes de começar a ler. O poema que vai ler agora foi escrito pelo poeta constante e ficcionista português Mário de Sá Carneiro em 1913, quando ele tinha 23 anos, e faz parte do seu livro Dispersão Pública em 1914. Grande amigo do igualmente Ilustre. ilustre Fernando Pessoa Sarcaneiro, e considerado um dos maiores nomes modernos em Portugal. Sua obra é marcada pela confusão dos sentidos, pelo delírio, e que você verá neste poema, em que ele procura exprimir a dispersão sem sentir de si mesmo no mundo. Muito bem. Então, vamos lá. O poeta aí do texto, gente, que nós vamos ler, do poema que nós vamos ler, é brasileiro? E foi que vocês perceberam aí? Ele é brasileiro? Sim. É brasileiro? Vamos lá ver. Ele publicou quando, gente, isso aí? Esse poema. Podem olhar, tá? Pelo quadro. Quando foi que ele publicou? Qual o nome do poeta? Vamos aí, podem olhar pelo quadro. Foi em 1913, quando ele tinha 23 anos.
quando ele tinha 23 anos. E ele é brasileiro, prestem atenção. Podem olhar pelo quadro. É, português. É português. Quando ele diz isso, gente, significa que o poeta é de onde? De Portugal. De Portugal. Então, o poeta aí não é brasileiro, não é um poeta português. É um poeta de... Ele nasceu em Portugal, certo? E ele escreveu aí esse poema, né? E o poema vai falar sobre o sentido, os sentimentos dele com a vida, né? Querendo falar para o mundo. Aí, antes de começar a ler, que o Gabriel leu, diz o quê? Que, às vezes, nos poemas dele, poderia ter um pouquinho de confusão. Essa confusão, que confusão é essa, gente? É uma confusão, às vezes, de palavras. Talvez a gente lendo só uma vez a gente não entenda, tá certo? Porque o poema tem dessas coisas, né? Tem essa linguagem poética e a gente tem que analisar muito bem esse poema para que a gente possa entender. Vamos lá, Taimon. O título do poema é Dispersão. Vamos lá. Dispersão. Perdi-me dentro de mim, porque eu era labirinto. E hoje, quando me sinto, é com saudade de mim. Passei pela minha vida, um astro doido a sonhar. Na ânsia de ultrapassar, nem dei pela minha vida. Para mim é sempre ontem, não tem amanhã nem hoje. O tempo que aos outros foge, cai sobre mim feito ontem. O domingo de Paris lembra meu desaparecido, que sentia comovido os domingos de Paris. Porque um domingo é família, é bem-estar, é singeleza. E os que olham a beleza não têm bem-estar em família. Não sinto o espaço que encerro, nem as linhas que protejo. Se me olham ao espelho, erro, não me acho no que projeto. Muito bem. E aí, gente? Alguém entendeu alguma coisa desse poema? O que Eu é não que vocês entendi nada. não entendeu nada? É realmente, né, um pouco confuso. E aí, alguém entendeu? Ou não? Vamos fazer. Entender, tia. Não consegui entender. Não conseguiu? Ou conseguiu? É como se nem mesmo ele soubesse o que ele estava escrevendo, nem onde ele estava. Algo assim. Será que ele não sabe o que estava escrevendo, né? Ele não sabia de alguma coisa, né? Isso a gente sabe. Alguma coisa aí ele tinha dúvida. Vamos analisar esse poema estrofe por estrofe, certo? Contem aí para mim quantas estrofes tem o poema, gente. Esse poema é composto por quantas estrofes? 6. 6. 6 ou 7? 6. 6 Eu perdi mais. estrofes, né? E por 6 estrofes. Daqui a pouco a gente vai ver por quantos versos, tá bom? Mas nós vamos primeiro analisar aí o que é que esse poeta, o Mário de Sá Carneiro, né? Ele estava querendo nos transmitir. Será que a gente vai conseguir entender? Vamos lá, né? Mais um poema para vocês. Vamos lá. Primeira estrofe. Vamos prestar bastante atenção. Ele diz assim, ó. Perdi-me dentro de mim, porque eu era labirinto. E hoje, quando me sinto, é com saudade de mim. O que é que ele quer dizer com isso, gente? O que vocês conseguem entender com isso? Ele está perdido dentro dele. Porque ele não se sente mais o mesmo, talvez. Pronto, né? E estamos começando a entender. O Gabriel disse aí, né? O Gabriel também usou uma linguagem poética. Que ele está perdido dentro dele mesmo. Aí o Taimon foi e completou. Que nem ele mesmo entende quem ele é. É isso mesmo, gente. O que é que ele está dizendo? Que ele não é a mesma pessoa de algum tempo atrás, né? O que é que ele quer dizer com isso, né? Perdido dentro dele mesmo. É exatamente o que vocês disseram, tá certo? Ele está perdido porque nem ele se reconhece mais, nem ele sabe quem o que é que ele sente, entendeu? É isso que ele quer dizer, ok? Primeira estrofe, ok. Na segunda, ele diz assim: passei pela minha vida um astro doido a sonhar. Na ânsia de ultrapassar, nem dei pela minha vida. E aí, gente?
Ele Que ele nem buscava, que ele buscava sonho, fama, mas no final não conseguiu nada e acabou, não sei, se perdendo. ele nem deu pela vida dele. Isso. Ele sonhava, ele queria tanto uma coisa que ele acabou que nem conseguiu conquistar, porque diz assim, ó, na ânsia de ultrapassar, nem dei pela minha vida. Então ele sonhava tanto com aquilo que ele nem se deu conta, né, da vida dele. Tá certo? Passando, tá bom? Aí vamos lá. Para mim, olha aí o que é que ele diz. Bem interessante. Para mim, é sempre ontem. Não tenho amanhã nem hoje. O tempo que aos outros foge, cai sobre mim feito ontem. O que é que ele quer dizer com essa estrofe aí? O que é que vocês entendem dessa Que estrofe? pra ele é como se os dias não passassem, como se ele, tipo, a vida dele se repetisse sempre a mesma coisa. Ele estivesse preso num loop temporal Isso. não tem, que ele não tem o futuro. Isso. É basicamente o lírico diz o quê? Que ele só vive de passado, que ele não vive hoje, não pensa em futuro, ele só fica lembrando de coisas que já passaram, né? Basicamente isso, ele só vive pensando em coisas que ele já viveu. E tem como a gente viver assim, gente? Só pensando no que já viveu? Né? Se a gente viver pensando no que já passou, a gente não vive o agora, o futuro. É isso que ele quer dizer, né? Que as outras pessoas vivem o presente, né? Sonhando com o futuro, e ele não. Ele só fica lembrando do passado, Tia, certo? Poema. qual é o lírico desse poema? É só tristeza, né? Solidão, essas coisas assim. O eu lírico desse poema, né? É como se fosse uma pessoa que só É o sente Sacarneiro, tristeza, o Mário de Sacarneiro, é, tia? que escreveu, É, e ele é o Mário. lírico. Ele é o escritor, né? O eu lírico aí é uma pessoa triste, é uma pessoa, como a mãe falou, que só tem sentimentos tristes, né? Pelo que a gente pode entender. Aí, na quarta estrofe, ele diz assim, ó. O domingo de Paris lembra-me o desaparecido que sentia, comovido, os domingos de Paris. Porque um domingo é família, é bem-estar, é singeleza. E os que olham a beleza não têm bem-estar nem na família. Não sinto o espaço que encerro, nem as linhas que projeto. Se me olho ao espelho, erro, não me acho no que projeto. Interessante, né? Forte essas palavras. O que é que ele quer dizer com isso tudo aí? Que ele. Ó, deixa eu focar aqui em dois versos para vocês conseguirem tirar as conclusões de vocês, tá bom? Ele diz assim, ó, não sinto o espaço que encerro, nem as linhas que projeto. Se me olho no espelho, erro, não me acho no que projeto. E aí? Que ele tá tão perdido que ele não sabe, quando ele se vê no espelho, ele nem se reconhece. Exatamente, Maiane. Mas, gente, quando ele diz isso, né, que ele se olha no espelho e se reconhece, será que ele não, se não se reconhecer que ele fala, que a Maiane muito bem falou aí, é não se reconhecer, ele não se enxerga, ou o que é que isso significa, né? Se olhar no espelho e não se reconhecer. Que ele está tão mudado que ele nem sabe mais como ele era antigamente. Exatamente. Clara ia falar? Ele se esqueceu de sua vida, quantos anos ele tem, o seu nome, a aparência. Vamos ver. Deixa só a Clara falar e eu falo com vocês, tá? Clara ia falar. Pronto. Gente, nem me reconhece, né, que ele fala, não é que ele não saiba o nome dele, não é que ele não saiba a idade, não é que ele não saiba realmente essas coisas, mas é o que vocês falaram desde o início, né? Ele mudou tanto que ele não sabe mais quem ele é, como assim? Porque talvez antes ele talvez fosse feliz, e hoje ele não seja mais. Pode falar, Gabriel.
Que ele não está mais se reconhecendo? Isso, que ele não é mais a mesma pessoa de algum tempo atrás, né? Talvez, o que a gente entende? Não fica explícito no poema, mas fica explícito o quê? A gente percebe o quê? Tristeza, né? Saudade de alguma coisa que ficou para trás. A Então, solidão. a solidão, isso mesmo. Então, quando ele diz que não se reconhece mais, é porque talvez alguma coisa na vida dele tenha mudado, né? E pelo que a gente entende, a vida dele não é tão boa como antes, né? É isso que a gente entende. Que ele tem saudade de alguma coisa que já passou, né? Entenderam? Sim. Perceberam a linguagem do poema, gente? Esse poema, alguns poemas vão ser mais, como é que eu posso dizer? Mais claros, tá certo? Outros poemas, né, são mais, tem essa linguagem mais forte, essa linguagem poética mais forte, né? Então, quando vocês não entenderem um poema, vocês leiam mais de uma vez, leiam estrofes separadamente, e assim vocês vão conseguir entender esses poemas, tá certo? A atividade de casa, meus amores, é página 247 a 249, tá certo? Tia, então que ele está querendo 247. que não se vê mais o mesmo, né? Que ele já mudou bastante, então meio que não se reconhece. Exatamente. Isso, que ele mudou muito, né? E ele nem reconhece mais quem era ele ou quem é ele, tá certo? Gente, terminou o nosso tempo, mas antes eu queria que vocês colocassem no chat. Eu sei que vocês já colocaram, tá certo? Alguns já colocaram, mas não deu tempo eu escrever. Então, coloquem número, tá certo? E turma no chat para que eu possa fazer essa frequência, tá bom? Beijos, pessoal, se cuidem. E lembrando que hoje, quem não fez, né, o simulado das questões de geografia, ética e história, hoje, a partir das 3 horas, vão fazer, tá certo? Só quem não fez, só quem faltou, tá? Aí vocês vão fazer essa segunda chamada. Beijos, fiquem com Deus, se cuidem e até mais. Tchau, tia, boa tarde. Boa tarde. Oi. Hoje não vai ter a segunda, né? Chamada que ele fez, não foi? Vai, mas Mas vai ter aula no terceiro